Olá pessoal, hoje é dia 20 de agosto de 2025. Diga-me, por que você fica hesitando em calar as dualidades do seu ego mental? Quando você já sabe que basta calar ou silenciar o ego anti-Deus e inexistente, que você fará Deus se manifestar em sua mente e em sua vida. Ou então você pode substituir essa prática de calar o ego praticando as virtudes da paciência, tolerância, amor, fé inabalável, compaixão, benevolência, etc. Então perceba que todo apegado e escravizado pelo ego mental sempre está dominado pelo medo. E suas vidas giram em torno desse medo. Não importa se és rico, famoso ou poderoso, se tens apego, tudo gira em torno do medo. E muitos tentam esconder ou disfarçar essa fraqueza. E os apegados têm grandes dificuldades de calar as dualidades mentais voltadas ao mundo material pelo mesmo motivo. O ego tem medo de enfrentar a verdade de Deus, da alma, feita à imagem e semelhança do Criador. Sim, é o ego que o apegado mantém vivo e forte, que teme as manifestações divinas de Deus. E Deus, enquanto a pessoa é apegada, Deus se manifesta através dos fatos, fenômenos, ocorrências e circunstâncias. E os apegados ficam estressados, medrosos, tristes, enfraquecidos diante das manifestações das vontades de Deus. É o ego impondo o medo e acobertando a força divina que a alma tem. Por isso, tens que enfrentar sim e destruir essa resistência fictícia do ego ilusório e venenoso, praticando simplesmente neutralizar o ego. Quando você neutraliza o ego, a força, a divindade, os poderes divinos passam a se manifestar na sua mente e em sua vida. Mesmo porque você é a própria verdade idêntica e una ao Criador. Mas você se esqueceu da sua natureza divina por causa da submissão ao ego anti-Deus. E só você pode controlar a sua mente e calar o ego para sempre. E você já tem toda a força para isso, mesmo porque você tem as mesmas características e poderes de Deus. Só não tem essa consciência. Portanto, enfrente esse ego inexistente que te ilude e te enfraquece. Lembre-se, o ego que tem medo da verdade. É o ego que tem medo da verdade. E você é a própria verdade eterna e divina. Então, veja o poder de inversão de valores do ego. A ilusão do ego se torna real. E o real e verdadeiro, você, alma, se torna irreal. E todas essas ilusões, sofrimentos, orgulhos, tristezas, medo, estresses, etc., absolutamente tudo é uma mera questão mental. Uma mera questão do ego mental. O ego cria sensações, não realidades. O ego não existe. Então ele cria meras sensações e o apegado acredita que essas sensações são reais. E a sua única missão é voltar ao reino de Deus. Mas sendo o ego, nunca voltarás, por mais que ore ou seja religioso. Por isso deves romper a única corrente que te mantém preso ao mundo criado, que é a corrente desses quereres dualistas voltados ao mundo criado através dessas dualidades do quero, não quero, gosto, não gosto, tóxicos do ego. Portanto, livre-se do ego e estarás no reino de Deus. Simples assim. E mais, por acaso você tem medo de morrer? Isto é, de se desencarnar? Sim. Todos os apegados, admita ou não, têm medo, sim, de se desencarnar. E sabe por quê? Porque o destino lhes é
absolutamente desconhecido, porque não tem a menor ideia do que seja a vida além desse corpo material, além desse mundo material. E principalmente não sabe como é o outro lado no atual nível mental, espiritual, apegado, egoísta, materialista, voltados a esse mundo criado. Mas para os que se livraram do ego ilusório e venenoso, e que já manifestaram a alma e Deus, e já experienciaram o reino de Deus, e vivem por enquanto aqui, sabem muito bem como é a sua realidade divina e o que te espera no futuro quando você se desencarnar. Absolutamente um mundo divino. E somente esses desapegados do ego e que já assumiram a alma divina é que não tem nenhum medo de se desencarnar. Ele sabe que ele é um ser espiritual idêntico a Deus e não essa matéria. Muito pelo contrário, para esses que já são a alma idêntica a Deus, continuar a viver confinado nesse corpo, nesse mundo, é o que atrapalha. Sim, o corpo e a matéria atrapalham, pois os seus poderes idênticos a de Deus não podem ser exercidos em função das limitações impostas pela matéria e pela terceira dimensão. E devemos alcançar esse nível espiritual absolutamente divino, para que o desencarne seja a vitória, a diplomação e a realização como seres idênticos e unos a Deus. Portanto, cale o ego. Então, o alinhamento com a alma e com Deus será automático. Pratique calar o ego, deixando Deus cuidar integralmente da sua vida, da sua família, dos seus filhos, do trabalho, etc. Apenas faça o que deve ser feito e deixe todos os resultados, todos os fatos e circunstâncias da vida por conta das vontades divinas de Deus. E não expresse nenhum querer, não os quereres dualistas como gosto, não gosto, pode, não pode, etc. Mantenha a mente neutra e apenas contemplando tudo com a fé nas vontades de Deus. E assim terás harmonia total com Deus. Lembre-se, somente Deus e a alma são as fontes eternas da eterna sabedoria, do eterno amor, felicidade, prosperidade, etc. Viva em paz, em total tranquilidade, deixando todas as responsabilidades por conta de Deus, pois a sua única responsabilidade não é com a sua vida, não é com a sua família. A sua única responsabilidade é com Deus e com o você, alma. E se você cumprir com essa única responsabilidade de eliminar o ego da sua mente, Deus cuida de todas as demais necessidades e responsabilidades integralmente, gloriosamente, abundantemente e divinamente. Sim, o que Deus deseja é que você se dedique sinceramente em suas práticas de calar o ego, pois a autorrealização como alma divina faz você se tornar no ser espiritual de pura e de superconsciência e de existência eterna idêntica ao Criador. E isso significa que jamais haverá outras mutações ou transformações de espécie nenhuma. Por isso, a paz, a felicidade, a harmonia, o amor, etc., se tornam absolutos, imutáveis e divinos. Ademais, com a manifestação da alma, você completou o ciclo da sua natureza. Nascestes de Deus e voltastes a Deus. E não há mais nada a fazer eternamente. Apenas apreciar a pura felicidade expansiva. Então, por hoje é só, pessoal. A todos, boas práticas de calar e remover o ego mental, ilusório e inexistente. Muito obrigado pela atenção.